Existe um homem em Vermont que cultiva cenouras do tamanho de tacos de beisebol. Seus tomates pesam 3 libras cada. Suas cabeças de alface são tão densas que você precisa de 2 mãos para levantá-las. E ele não compra fertilizante há 22 anos. Não porque ele seja pão duro, não porque tenha sorte, mas porque descobriu algo que a maioria dos jardineiros passa a vida inteira ignorando. Algo acontecendo agora sob seus pés, no escuro, onde bilhões de organismos trabalham 24 horas por dia para construir o meio de cultivo mais poderoso da Terra. E se você aprender a alimentá-los em vez de combatê-los, seu jardim se transformará de maneiras que parecem impossíveis até que você veja com seus próprios olhos. Trata-se de solo vivo, e uma vez que você entenda como ele realmente funciona, nunca mais olhará para a terra da mesma forma. A maioria das pessoas pensa que o solo é apenas rocha moída misturada com plantas mortas. Algo inerte, algo ao qual você adiciona produtos químicos quando quer que as coisas cresçam. Mas isso não é solo, isso é poeira. O solo real está vivo, fervilhando com bactérias, fungos, protozoários, nematódios e artrópodes que formam redes tão complexas que os cientistas ainda estão tentando mapeá-las. Esses organismos não apenas vivem no solo, eles são o solo, decompondo a matéria orgânica em nutrientes que as plantas podem absorver, criando a estrutura do solo que retém água e ar e protegendo as raízes de doenças. E quando você os mata com fertilizantes sintéticos e pesticidas, você não está apenas prejudicando criaturas microscópicas. Você está destruindo todo o motor que faz as plantas prosperarem. Aqui está o que ninguém te conta. Fertilizantes químicos são como fast food para as plantas. Energia rápida, sem substância. E quanto mais você os usa, mais dependente seu jardim se torna, porque esses produtos químicos ignoram os sistemas naturais do solo e entregam nutrientes diretamente às raízes das plantas. O que parece eficiente até você perceber o que realmente está acontecendo. Os organismos do solo que normalmente estariam alimentando suas plantas começam a morrer porque não são mais necessários. A estrutura do solo entra em colapso porque não há matéria orgânica sendo processada. A retenção de água despenca. A resistência a doenças desaparece e, em poucas temporadas, você tem uma terra morta que não pode cultivar nada sem insumos químicos constantes. Você criou um vício e a única saída é reconstruir o que você destruiu. Mas aqui está a parte que muda tudo. O solo vivo não produz apenas vegetais maiores. Ele os faz crescer mais rápido, com menos água, com menos pragas e com sabores tão intensos que parecem uma espécie completamente diferente em comparação com os produtos comprados em lojas. Porque quando as plantas obtêm seus nutrientes de um ecossistema de solo vivo, em vez de sais químicos, elas desenvolvem perfis de açúcar complexos, maior teor de minerais e compostos de defesa que as tornam mais saborosas e nutritivas. Isso não é teoria. Isso é bioquímica. E você pode provar isso no seu próprio quintal. A base do solo vivo é a matéria orgânica. Não qualquer matéria orgânica, mas um suprimento constante de materiais ricos em carbono e nitrogênio que alimentam a teia alimentar do solo e criam as condições para uma atividade microbiana explosiva. Pense nisso desta forma. Seu solo é uma cidade, e os organismos que vivem nela são os trabalhadores. Se você não alimentar os trabalhadores, a cidade para. Mas se você der a eles o que precisam, eles construirão uma infraestrutura que durará por gerações. A maneira mais rápida de alimentar seu solo é com compostagem. Não aquela coisa ensacada do centro de jardinagem que está parada no plástico há meses e cheira a enxofre, mas composto de verdade feito de restos de cozinha, resíduos de jardim, folhas caídas, aparas de grama e, se você tiver sorte, esterco animal empilhados em um monte onde bactérias e fungos os decompõem em um humus escuro e farelento que cheira a chão de floresta depois da chuva. Veja como construir uma pilha de compostagem que realmente funciona. Comece com uma camada base de material grosso, como pequenos galhos ou palha, para permitir a circulação de ar por baixo. Em seguida, alterne camadas de material marrom e material verde. Os marrons são ricos em carbono, folhas,
palha, papel picado, papelão. Os verdes são ricos em nitrogênio, aparas de grama fresca, restos de vegetais, borra de café, esterco. A proporção importa. Tente cerca de 3 partes de marrom para uma parte de verde em volume. Muito verde e sua pilha se transforma em uma bagunça anaeróbica pegajosa que cheira à morte. Muito marrom e a decomposição fica extremamente lenta. Adicione água à medida que constrói. A pilha deve estar tão úmida quanto uma esponja espremida, não pingando, nem seca. Apenas úmida o suficiente para que os micro-organismos possam se mover e se multiplicar. Então, deixe descansar por uma semana. Deixe as bactérias colonizarem. Deixe a temperatura subir. Uma pilha de compostagem bem construída aquecerá de 130, 140 até 150 graus Fahrenheit no centro, enquanto as bactérias termofílicas devoram a matéria orgânica e liberam energia na forma de calor. Esse calor é importante porque mata sementes de ervas daninhas e patógenos que de outra forma poderiam sobreviver e causar problemas em seu jardim. Após uma semana, vire a pilha. Puxe o material de fora para o centro. Puxe o material do centro para fora. Isso introduz oxigênio, que as bactérias aeróbicas precisam para continuar trabalhando de forma eficiente. Sem oxigênio, as bactérias erradas assumem o controle e sua pilha começa a produzir metano e sulfeto de hidrogênio em vez de composto pronto. Vire sua pilha a cada 2 semanas. Mantenha-a úmida e dentro de 3 a 6 meses, dependendo da temperatura e dos materiais, você terá o composto finalizado, escuro, esfarelado, com cheiro adocicado, pronto para ser espalhado em seus canteiros. Mas é aqui que a maioria das pessoas para. Elas fazem compostagem 1 ou 2 vezes por ano, espalham nos canteiros e acham que terminaram. Elas não terminaram, porque o solo vivo não é algo que você cria e mantém, é algo que você alimenta continuamente. Os organismos em seu solo estão comendo matéria orgânica constantemente, decompondo-a, ciclando nutrientes e construindo estrutura. E se você parar de alimentá-los, eles morrem. O que significa que você precisa de um sistema para adicionar matéria orgânica ao seu solo durante todo o ano. Não apenas na primavera, não apenas quando você se lembra, mas como uma prática regular que se torna tão automática quanto regar. Um dos métodos mais poderosos é a cobertura morta, uma espessa camada de material orgânico espalhada sobre a superfície do solo, que se decompõe lentamente e alimenta os organismos abaixo, enquanto suprime ervas daninhas, conserva a umidade e modera a temperatura do solo. As melhores coberturas mortas são materiais ricos em carbono que se decompõem lentamente. Palha, não feno. O feno tem sementes que brotarão e transformarão seu jardim em uma fazenda de ervas daninhas. Folhas trituradas, cavacos de madeira. Embora estes devam ser usados com cuidado perto de vegetais anuais, porque retêm nitrogênio enquanto se decompõem. Aparas de grama, mas apenas em camadas finas, porque camadas grossas se compactam e tornam-se anaeróbicas. Espalhe a cobertura morta com 3 a 6 polegadas de profundidade ao redor de suas plantas. Deixe um pequeno espaço ao redor dos caules para evitar o apodrecimento. E à medida que a cobertura se decompõe ao longo da estação, adicione mais. Você está criando um banquete contínuo para os organismos do solo. E cada vez que você adiciona a cobertura morta, está depositando carbono no banco do solo que pagará dividendos por anos. Mas mulch sozinho não é suficiente. Porque, embora alimente os fungos e bactérias que decompõem o carbono, ele não fornece o nitrogênio que as plantas precisam para um crescimento vigoroso. É aí que entram os adubos verdes, também chamados de culturas de cobertura. São plantas que você cultiva especificamente para cortar e incorporar ao solo enquanto ainda estão verdes e cheias de nutrientes. Leguminosas como trevo, ervilhaca e ervilhas de campo são os melhores adubos verdes porque formam relações simbióticas com bactérias rizóbios, que retiram o nitrogênio do ar e o convertem em uma forma que as plantas podem usar. Quando você corta uma cultura de cobertura de trevo e a deixa decompor na superfície do solo, está adicionando nitrogênio e carbono, alimentando tanto as bactérias quanto os fungos,
equilibrando a teia alimentar do solo e preparando sua próxima colheita para um crescimento explosivo. Aqui está uma estratégia que se potencializa com o tempo. Plante uma cultura de cobertura em qualquer canteiro que não esteja produzindo alimentos ativamente. No outono, depois de colher seus tomates, semeie uma mistura de centeio de inverno e trevo encarnado. O centeio desenvolverá raízes que quebram o solo compactado e recuperam nutrientes que, de outra forma, seriam lixiviados durante o inverno. O trevo fixará nitrogênio na primavera. Corte tudo antes que produza sementes. Deixe descansar na superfície como cobertura morta por 2 a 3 semanas. Então, plante diretamente nela. Você acabou de adicionar de 40 a 60 libras de matéria orgânica por cada 100 pés quadrados, sem trazer um único saco de composto. E essa matéria orgânica alimentará os organismos do seu solo durante toda a temporada. Agora, aqui está a parte que separa o solo vivo da jardinagem convencional: a diversidade. Na natureza, você nunca vê monoculturas. Você vê florestas com dezenas de espécies de plantas crescendo juntas, pradarias com centenas, cada planta ocupando um nicho diferente, diferentes profundidades de raízes, diferentes necessidades de nutrientes e diferentes relações com os organismos do solo. E essa diversidade cria resiliência porque, quando uma planta está com dificuldades, outras prosperam e sustentam o sistema. Seu jardim deve funcionar da mesma maneira, não com fileiras de culturas únicas plantadas isoladamente, mas com policulturas, onde várias espécies crescem juntas e se apoiam mutuamente. O plantio consorciado não é apenas folclore, é ecologia. Tomates crescem melhor com manjericão, porque o manjericão atrai insetos benéficos que atacam as pragas do tomate. O feijão cresce melhor com o milho, porque o milho fornece uma treliça e o feijão fixa o nitrogênio que o milho precisa. Cenouras crescem melhor com cebolas, porque as cebolas repelem as moscas da cenoura. Essas relações funcionam porque imitam sistemas naturais, onde a diversidade cria estabilidade. Mas a verdadeira mágica acontece debaixo da terra. Diferentes plantas hospedam diferentes comunidades de organismos do solo. Brássicas como repolho e couve favorecem bactérias. Tomates e pimentões favorecem fungos. Leguminosas hospedam rizóbios fixadores de nitrogênio. Allium, como cebola e alho, produzem compostos que suprimem nematódios prejudiciais. Quando você cultiva essas plantas juntas, está cultivando uma teia alimentar do solo mais diversa e resiliente. Mais espécies, mais interações, mais estabilidade. E essa diversidade protege seu jardim dos ciclos de altos e baixos que assolam as monoculturas. Aqui está algo que a maioria dos jardineiros nunca considera. A teia alimentar do solo tem predadores. Protozoários comem bactérias. Nematódios comem fungos. Artrópodes comem nematódios. E cada vez que um predador consome uma presa, ele libera nutrientes em uma forma que as plantas podem absorver imediatamente. Isso é chamado de alça microbiana, e é a principal maneira pela qual os nutrientes se movem dos organismos do solo para as raízes das plantas em sistemas naturais. Fertilizantes químicos ignoram completamente essa alça, entregando nutrientes diretamente às plantas, o que parece eficiente até você perceber que está matando de fome os predadores que normalmente estariam ciclando esses nutrientes e criando um sistema autossustentável. O solo vivo não precisa de insumos externos, porque os organismos estão fazendo o trabalho, decompondo a matéria orgânica, ciclando nutrientes, protegendo as raízes, e tudo o que você precisa fazer é continuar alimentando-os. Há outra camada nisso que muda tudo: fungos micorrízicos. Estes são fungos que formam relações simbióticas com as raízes das plantas, estendendo fios microscópicos, chamados hifas, por centenas de metros através do solo, muito além de onde as raízes podem alcançar. Essas redes fúngicas acessam água e nutrientes em lugares que as raízes nunca alcançariam. E, em troca, as plantas alimentam os fungos com açúcares que produzem através da fotossíntese. É uma troca, água e minerais por carbono, e é uma das relações mais importantes em toda a agricultura. Fungos micorrízicos aumentam a área de superfície da raiz de uma planta de 100 a 1000 vezes.
Eles tornam o fósforo disponível, que de outra forma estaria bloqueado no solo. Eles protegem as raízes de doenças. Eles melhoram a estrutura do solo produzindo glomalina, uma proteína pegajosa que une as partículas do solo. E eles conectam as plantas umas às outras, formando redes subterrâneas que permitem que as plantas compartilhem recursos e até se comuniquem. Os cientistas chamam isso de Wood Wide Web, e é real. Mas aqui está o problema. O revolvimento do solo o destrói. Cada vez que você vira o solo com um motocultivador ou arado, você está triturando essas redes fúngicas, quebrando as conexões e forçando as plantas a começar do zero. E os fertilizantes químicos as suprimem, porque quando as plantas conseguem nutrientes facilmente de sais solúveis, elas param de negociar com os fungos. A relação se desfaz, os fungos morrem e você fica com plantas que são mais vulneráveis, menos resilientes e completamente dependentes de você. O solo vivo requer uma abordagem diferente. O plantio direto, onde você perturba o solo o mínimo possível e deixa as redes fúngicas se desenvolverem e amadurecerem ao longo dos anos. Adicione composto à superfície. Plante através da cobertura morta. Deixe as raízes se decomporem no local. E com o tempo, o solo constrói estrutura, fertilidade e atividade biológica que faz as plantas explodirem em crescimento. Há um agricultor na Pensilvânia que não ara seus campos há 40 anos. Seu solo é tão rico e solto que ele consegue enfiar o braço inteiro nele sem esforço. Suas colheitas de vegetais são 2 a 3 vezes superiores à média regional. E ele nunca usou fertilizante sintético nem uma única vez, porque entende o que a maioria dos agricultores esqueceu. O solo não é um meio do qual você extrai. É um sistema no qual você investe e os retornos se acumulam para sempre. Se esta história mudou a maneira como você olha para o chão, sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e a ciência que tentaram enterrar. Plante as sementes para um futuro melhor. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.